Olá pessoal, tudo bem? Professor Thomas, professor Cabo Thomas, e aqui ao lado do meu amigo Marcelo Araújo. Eu sempre digo que eu sou um professor de trânsito, que formei mais de 12 mil instrutores de trânsito, e especialista na área, mas sempre que eu tenho dúvida, eu venho recorrer a esse cara aqui. Esse cara aqui é conhecido do Paraná e do Brasil na área do trânsito, um advogado, especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que no ano de 2001 para 2002 eu assumi o lugar dele no curso Aprovação Preparatória para a Polícia Rodoviária Federal, um cursinho que você ministrava. E quando eu assumi... Uma recomendação minha. Quando eu assumi lá na recomendação sua, os proprietários, o Sérgio na época, falou assim: olha, a responsabilidade que você está tendo em assumir o lugar do Marcelo. Eu falei assim: se for indicado, irmãos, deixa a coisa andar para ver como acontece. Marcelo, dá um boa tarde para a galera aí. Boa tarde a todos aí. Thomas, meu grande amigo, que hoje está aqui em Curitiba nos fazendo uma visita, né? E, bem, o Thomas dispensa maiores apresentações, é um grande guerreiro, uma pessoa que eu respeito muito na área de trânsito, de maneira especial, porque ele está na área de formação de pessoas que vão conduzir veículos, na área de formação de condutores. Ele conhece a realidade da rua, da ponta, a realidade rodoviária. É uma pessoa que está naquele dia a dia, vamos dizer, coloca literalmente a mão na massa e vê a realidade, seja das tragédias. Mas uma coisa interessante que ele chama atenção também para o lado positivo. Várias vezes eu vi vídeos do Thomas em que ele mostrava pessoas que foram abordadas por ele na condição de policial militar rodoviário e dizendo: olha como essa pessoa está transportando a criança corretamente, olha como os objetos estão de forma segura. Então ele não vem trazer apenas a informação daquilo que é o ruim, mas ele sempre trouxe a informação daquilo que é bom. Como ele falou nessa empreitada aí do curso que eu ministrava, por motivos diversos até de compromissos firmados, não tendo conseguido continuar cumprindo aquela missão, eu tinha que confiar isso a alguém que eu soubesse que estaria dando um bom preparo. E não tive dúvida, não relutei um minuto sequer para sugerir que o Thomas tivesse essa missão confiada aí. Com certeza aprendi muito, né? Tem muitas aulas em vários outros cursos após a aprovação, e por isso a amizade de longa data aí. Marcelo também lá no início da carreira acompanhava a polícia do BPTran, o trabalho do BPTran, mas quando eu era do BPTran em Curitiba, onde eu fiquei por 11 anos, agora na rodoviária 9, de fato aí a gente aborda as pessoas. Eu creio sempre, Marcelo, que a parte punitiva ela está em segundo plano. Primeiro é a parte educativa, a parte que você orienta as pessoas. Então assim, eu sempre que abordei as pessoas que estavam ali com a criança na cadeirinha, no banco de trás, usando o cinto, tudo em ordem, eu sempre valorizei e vou sempre valorizar, porque são pessoas que respeitam a própria vida, a vida dos filhos, a vida das pessoas. Então isso sempre faz parte do meu trabalho aonde eu estiver. Mas Marcelo, é o seguinte: hoje nós estamos aqui em Curitiba, na cafeteria Requinte, aqui no bairro Cabral. E muitas pessoas me perguntam, Marcelo, sobre a situação da embriaguez, que tanto mudou, meu irmão. É lei em cima de lei, é 11.275, 11.705, 12 mil leva o quê? 13 mil. Marcelo, me diz assim, vamos ser bem franco, bem rápido com o pessoal, e há muita gente nos acompanhando aqui já, assim, para ficar bem claro para as pessoas: condutor encontrado dirigindo sob efeito de álcool. Muito bem. Eu quero que se pegue a parte criminal. Nós sabemos que a infração, tranquilo, acima de zero. Mais ou menos. Mais ou não menos. É uma controvérsia que eu estou levantando agora. Já tem uma situação. Então posso interromper vai você? lá, deixa eu quieto. Então, o que aconteceu? Nós temos uma resolução do CONTRAN, que é a 432 de 2013, correto? Isso. Ela está regulamentando tanto o índice de alcoolemia, as detrações que você faz, ou seja, os erros os erros do equipamento a favor do usuário e tudo mais. Mas só que tem um detalhe. Aí tem aquela margem da tolerância? Margem de tolerância, exatamente, okay. Do 005, etc. Todos aqueles cálculos, inclusive disciplinando em que momento que se torna crime de trânsito e até que momento é apenas, entre aspas, infração de trânsito. Mas tem um pequeno detalhe:
ela também regulamenta a questão da recusa. Por quê? Porque nessa época só estava em vigor o artigo 165 do Código, o 276 e o 277, que são dispositivos que tratam também da recusa. E essa resolução do CONTRAN, ela basicamente, nessa questão da recusa, diz o seguinte: tendo havido a recusa e havendo a constatação de mais de um elemento que pudesse caracterizar a embriaguez, mais de um elemento, se houvesse apenas um elemento indicativo... Não é o suficiente. Não seria o suficiente. Tendo mais de um elemento, a como pessoa são seria detalhes, autuada, né? pelo 65. Maravilha, excelente. Até 2016, sem problema nenhum. Ocorre que em 2016, a Lei 13.281 acrescentou ao Código de Trânsito o artigo 165A, que é expressamente da recusa. Exatamente. Ou seja, tipificou a recusa. O que me chamou a atenção recentemente, eu confesso que eu não havia parado para pensar nesse detalhe, até que me deparei com um boletim de ocorrência de acidente de trânsito. E deixa eu intervir que professores são assim, né? Eu tenho visto você colocar algumas situações de auto-infração, de ocorrência na rede social, e tem esclarecido muito para muita gente. E espero que gerado mais debate. Esse é para gerar debate. Vamos lá. Porque eu afirmo que o entendimento, você é policial, eu afirmo que o entendimento, pelo menos do BPTran, está errado. Eu afirmo isso aqui agora. Bem, quem está falando aqui é um especialista de direito do trânsito. Eu vou te dar um exemplo desse caso. Olha bem o que ele falou, hein? Eu Olha estou bem. afirmando. Por que eu cheguei a essa conclusão? Nesse boletim de ocorrência, a pessoa que foi abordada no acidente, ela se recusou à submissão ao exame. Então, está escrito no boletim de ocorrência, recusou-se. Tranquilo. O que o BPTran fez? Fez o auto de constatação e tendo verificado mais de um elemento indicativo de embriaguez, autuou pelo 165. Mas espera aí, a lei passou a tratar de maneira específica uma outra tipificação. Ele passou a tratar recusar-se como infração específica. Automaticamente a resolução 432 perdeu a atualidade. Sim. Ela precisava ser revista. Sim, sim. Ou seja, mudou a lei. Se no boletim de ocorrência, pense você comigo aí, não precisa nem ser especialista, basta saber ler, interpretar. Você conhece verbo? O verbo diz o seguinte: recusar-se, recusar. O verbo recusar, recusou. Sim. Aí está escrito o boletim de ocorrência, recusou-se. Maravilha. O artigo 65A diz recusar-se-á. O que ele fez? Ele praticou o ato, a tipificação. Não há mais que se falar em 1, 2, 3 ou 10 elementos de embriaguez. Já era. A mera recusa já enquadra no 65A. Já não é. Tanto que a consequência administrativa é a mesma do 65. Sim. A suspensão de dirigir por 12 meses, a multa gravíssima vezes 10. Não muda nada a consequência, mas a tipificação passou a ser específica. E afirmo, a 432 deixou de ser atual. Ela está desatualizada. E está sendo colocada na observação dos autos de infração, a resolução 432, está sendo colocada as observações todas conforme a 432. Na vigência da anterior. Tudo inconstante. Tudo lá no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. Thomas, será que é necessário um debate mais acirrado para dizer se o tipo passou a ser específico, a tipificação, como diz o próprio artigo 280, ela passou a trazer o comportamento específico, que a pessoa se adequou àquele comportamento, eu vou autuá-lo por aquilo. Parte criminal é uma parte separada, aí sim o artigo 306, ou se a pessoa fez o exame etilométrico e apresentou mais 0,3 miligramas por litro de ar, ou equivalente a 6 decigramas por litro de sangue, aí obviamente tem os cálculos que a resolução traz, e esses sim estão atuais, por quê? Porque é uma medição química, isso aí não vai mudar, isso aí, vamos dizer, isso aí é óbvio. E também a parte criminal traz outras formas de prova que o processo penal acolhe. Eu vou além. A resolução 432, Thomas, ela comete a excrescência, e aí não precisa estar atualizada, menos atualizada, de dizer que para infração administrativa você pode colher provas, como por exemplo prova testemunhal. A única testemunha que pode haver é se a pessoa efetivamente se recusou ou não. Por que eu estou dizendo isso? Você como policial militar, policial rodoviário, policial do trânsito, do BPTran,
Se uma pessoa chega para você e diz que testemunhou alguém passando sinal vermelho, você autua? Não pode. Não pode, por quê? Não Porque pode. no processo administrativo do trânsito, a prova testemunhal não vale, vale a declaração do agente, que ele tenha visto. Exatamente. O que uma prova testemunhal vai estar fazendo no processo administrativo, seja do 165, seja do 208, sinal vermelho, o que eu quero com uma testemunha no processo administrativo? Não tem validade. Em compensação, o próprio policial militar, no processo penal, processo criminal, ele é uma testemunha como qualquer outra. Sim. É óbvio que o próprio judiciário volta e meia o juiz nos intimam, né, a estar ser testemunhas. Na categoria de testemunhas. Tive essa semana, ela era em juízo em Pontal do Paraná. Como testemunha no processo penal, você é mais testemunha sendo policial militar rodoviário do que um padre? Não. Do que um assaltante? Também não. É testemunha. É testemunha. É testemunha. Você viu? Vamos colocar dois pesos, duas medidas no meio. É testemunha. Sim. A única coisa que vai ser contraditada é se você é parente, amigo, devedor, etc., para ver se você se torna um informante não comprometido com a verdade. Mas na condição de testemunha, no processo penal ou até mesmo civil, Sim. não há o que se discutir, não no processo administrativo. Esse eu não sei o que a resolução colocou uma testemunha lá. Muito bem, tá vendo? Falar com quem sabe é outra história. Marcelo, então ficou assim: Código de Trânsito, resoluções, conforme determina 165 e 165A. 165, conduzindo o veículo sob efeito de álcool, fez o teste de 1 km, bafômetro, atingiu 0,3 mg de alveolar ou 6 decigramas de litro por sangue. Aí o camarada é acima disso, né? Caracteriza a lei de infração administrativa. Muito bem. Até 0,33 miligramas, a infração a 34 é crime de trânsito. Exatamente. Aí muito bem, outra esfera. Mas tudo trânsito vai por 306, pena de detenção lá como está determinado, até 3 anos. Se a pessoa tem, vamos dizer, os requisitos, ela vai se beneficiar do artigo 89 da Lei 9099, que é a suspensão condicional do processo, ou seja, ela se sujeitando a determinadas condições pelo período de 2 a 4 anos, ela não terá uma condenação, ela fica com antecedentes judiciais, mas não criminais. Isso aí é só embriaguez, não estamos colocando ainda lesão em ninguém. Agregando com lesão, nem com homicídio, nem com outro elemento, nem com... não há concurso nesse caso. Então, a pessoa for para a delegacia por infração e crime de trânsito, sem lesão, sem crimes maiores, paga a fiança da delegacia e vai embora. Exatamente. Vai embora. Agora, que mais causa dúvida, Marcelo, você que é advogado, especialista na área também, lesionou alguém, matou alguém ou lesionou alguém, com a nova lei, vai para a delegacia, como procede a situação da fiança? Veja, se abriu uma situação que certamente o que mais vai colocar em xeque, Thomas, é a ocorrência ou não do dolo eventual. Eu não tenho a menor dúvida, porque houve um aumento considerável da pena, vamos pegar o exemplo do homicídio, um aumento considerável da pena, porque até então você tinha duas opções, ou tratar como homicídio culposo com a pena de 2 a 4 anos e em concurso com o crime da embriaguez, que é 6 meses a 3 anos, e caso se entendesse que houve assunção do risco, né, assunção da responsabilidade, poderia ser tratado como dolo eventual, tribunal do júri, 6 a 20 anos. Foi criado esse tipo específico agora, que quando você está, além de ter praticado o homicídio, estar agregado isso à ingestão de álcool também, ou seja, você teve um aumento considerável da pena de 5 a 8 anos de reclusão. Então você vê que a gente colocou essa situação de estar presente o elemento álcool na lesão corporal ou no homicídio de forma intermediária, que você não chegasse no dolo. Ou seja, se criou uma situação de maior reprovabilidade do que era antes, do que tratar como dolo eventual. E um comparativo interessante, você veja que quando você tem um crime dessa natureza cometido na direção de um automóvel, é tratado completamente diferente de você que está no litoral, se fosse por uma embarcação, por exemplo. Você imagina uma pessoa que está de jet ski e sob influência de álcool, e ela atropela um banhista, jet ski na água como se fosse uma moto, uma moto náutica, atropelou e matou, pena de 1 a 3 anos por causa do homicídio. Se um motociclista estiver na beira da praia e praticar sem nenhum outro elemento, vai estar respondendo 2 a 4 anos. E se tiver ingerido bebida alcoólica, de 5 a 8 anos. Mas se eu entender que esse motociclista assumiu o risco e matou, 6 a 20 anos. Então você vê, comparando o resultado, Essa última parte que você falou aí,
se estava sob efeito de álcool, atropelou e matou, de 5 a 8 anos. Mas se eu entender que ele assumiu o risco de 6 a 20 anos, quem decide isso, juiz? O Ministério Público vai se inclinar, vai oferecer. Exato, vai oferecer a denúncia, e daí o que pode acontecer, a defesa desclassificar para o culposo. Ele, em princípio, responderia, seria feita a denúncia pelo doloso, e haveria a tentativa da defesa seria a desclassificação para o culposo. Mas o nosso público, quem não é da área jurídica, ele também tem dificuldade de entender o que é essa tal assunção de risco. Vamos pegar um exemplo, Thomas, para tentar ilustrar. Nós somos professores, eu gosto muito da analogia, né? Então você imagine o que seria essa assunção de risco. O Thomas foi no circo, tem um circo aqui em Curitiba, o Circo Tiano, nem sei se ele tem a apresentação do atirador de faca, mas vamos supor que tem lá o atirador de faca, a moça fica lá no giro, né? No giro, girando lá, e o atirador de faca joga a faca, treina a força, treina o peso da faca, treina tudo certinho. E daí alguém pergunta, não, mas espera aí, e se acertar na moça? Não, eu não represento a possibilidade que aquilo aconteça, eu treinei para isso e tal. Se acertar na moça, vai ser culpa consciente. Por quê? Porque ele representou a possibilidade daquilo acontecer, porém não a aceitou como possível. Sim. Aí vai o Thomas metido, né? Chega lá, vai se exibir. Aí diz, não, aqui que eu asso carne todo final de semana, aqui com meus amigos eu conheço faca, também eu vou atirar. Mas Thomas, peraí, e se acertar? Se acertar, acertou. Você, o que você fez com isso? Representou a possibilidade daquilo acontecer, ainda que aquilo acontecesse, você deixou que fosse. Então, veja que a questão está toda no psicológico. Você não consegue colocar na lei, não é porque você vai pôr na lei que se tiver direção e álcool será doloso. É a representação de toda circunstância que você tenta entrar na cabeça do sujeito para ver se ele assumiu ou não o risco. Jesus falava muito por parábolas. Eu gosto de parábola. Eu gosto de parábola. Ele, sem dúvida nenhuma, é uma grande inspiração para nós, nos deixou uma grande missão. E, Thomas, como você mesmo falou no início desse vídeo, eu já depositei meu voto de confiança em você numa situação profissional. Que maravilha. Não é apenas nessa situação profissional que eu deposito meu voto em você. Eu acho que muita gente que te conhece também merece depositar esse voto de confiança no teu trabalho, na tua atividade que você faz em diversas áreas, que não são apenas no trânsito, são na propagação da tua fé, na tua experiência de vida, naquilo que você sofreu e extraiu aquilo que é de bom, naquilo que você faz como profissional na tua escola, e entre outras situações que talvez eu nem conheça, e as pessoas depositam esse voto literalmente de confiança em você. Quero aqui concluir esse vídeo aqui com o Marcelo Araújo, advogado, especialista em trânsito, professor, a qual eu sempre digo que quando tenho dúvida recorro, porque é um cara que conhece mesmo e é meu amigo de longa data. E eu agradeço muito, Marcelo, esse voto de confiança da tua parte para comigo, assim abertamente diante de milhares de pessoas que vão ver esse vídeo. Muito obrigado pela confiança. Lá em 2001 para 2002, quando você me indicou para dar aula. E deixando bem claro, o nosso encontro aqui foi casual. Foi casual. Porque nós estamos, inclusive, de maneira casual. Eu acabei de chegar de Santa Catarina e o Thomas tinha vindo de Paranaguá. Aí ele falou, Marcelo, eu estou aqui na tua cidade, e eu estava chegando ainda aqui em Curitiba. Isso. E ele falou, vamos tomar um café, alguma coisa? Eu falei, vamos. Então, pessoal, não foi nada combinado. E outra, para ficar bem claro, muitas pessoas me perguntam, uma ex-aluna minha, que é professora de autoescola hoje, CFC, Vera, acabou de me mandar uma mensagem enquanto eu estava em outro restaurante, e eu falei que ia ver à noite para ela um vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Mas como nós vemos aqui, para que eu vou procurar vídeo meu se eu tenho um professor de trânsito aqui do lado? Marcelo, muito obrigado, dá um abraço para o pessoal aí. Obrigado pela atenção e compartilhar esse momento nosso aí, quem tá aí nos assistindo, né? E esperamos ter, não dado respostas, mas deixado você inquieto, porque a inquietude te obriga a pesquisar, para contestar aquilo que eu falei, para dizer que eu estou errado, mas isso me obriga também a pesquisar mais. Isso é maravilhoso. Isso aí. Isso que é bom da aula. O aluno pergunta bastante. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço do professor Cabo Thomas. Olha, eu tenho um voto, mais uma vez, de confiança desse cara aqui. Total. E como ele disse, eu sei que muitas pessoas confiam no meu trabalho. Deus abençoe vocês. Tchau.